Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração. Nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, eu glorifico a Deus pela saúde, pela graça, pela paz, pelo entendimento, meu Deus, por essa oportunidade de estar falando da palavra dele aqui, por esse instrumento, por ser instrumento, pelo Instagram, por ser um instrumento para nos unir, para falarmos da palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor por tudo que temos vivido nesses dias, nesse tempo, glória a Deus. Vamos meditar nas Escrituras? Me perdoa pelo atraso, gente. Eu comecei a ler e eu acabei me atrasando e eu queria estudar mais e tinha umas coisas que eu queria muito falar, mas eu precisava estudar e eu peço perdão para vocês. Mas estou aqui hoje e enquanto as pessoas vão entrando aí, eu já vou falando. Nós estamos falando hoje sobre 2 Reis. Ontem eu não consegui falar de 2 Reis 7, então o finalzinho do 6, o 7, e hoje eu vou falar do 8, do 9 e do 10, tá bom? Estamos chegando em uma parte meio complexa da leitura, porque os reis começam a gente começa a ler sobre os reis, aí tem os reis das tribos do norte de Israel e do sul de Jerusalém, ali de Judá, e aí alguns reis têm até aliança, né, e tem Jorão, Jeorão, e aí tem Acabe, e um dos reis lá de Judá é neto, é genro de Acabe, né, como eu estava conversando aqui com meu marido, então começa a ficar um pouquinho complexo, porque a gente não lembra muito bem dos nomes, mas o Senhor me lembrava enquanto eu estudava aqui, e ele me lembrava que o objetivo é falar dos princípios práticos e não fazer um estudo complexo das Escrituras. Então eu vou tentar ser o mais eficiente naquilo que Deus me chamou para fazer. Dona Piedade, seja bem-vinda. Minha amiga missionária Andréia também entrou. Desculpa ter atrasado hoje, gente. Eu tava lendo e estudando. Tô aqui com meu dicionário. Olha aqui meu dicionário aqui, tentando entender algumas coisas, mas fiel é Deus que nos dará respostas, amém? Aquelas que Ele quiser também. Outras coisas talvez a gente vai ter que buscar um pouquinho mais. Outras coisas talvez Ele nunca vai revelar. Mamãe, boa tarde, te amo, viu? Saudade de você. Bom ter você aqui comigo. Amo vocês. Que bom que você pode ver hoje também, ideia. Tô muito feliz, viu? Espero que hoje o dia esteja bem melhor que o de ontem, que o de amanhã seja ainda melhor que o de hoje e que assim seja em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Eu quero contar para vocês primeiro de 2 Reis, lá no finalzinho do capítulo 6, vai falar de um cerco que aconteceu em Samaria, que foi assim, uma fase terrível que o povo do norte, da terra do norte, né, de Israel, viveu. Eu tive até uma experiência aqui com esse texto, mas depois eu vou contar para vocês. O que acontece, gente? O Ben-Hadad, provavelmente o Ben-Hadad II, pelo que eu pesquisei, ele era rei da Síria, e ele reuniu o exército dele e cercou Samaria, cercou a nação de Israel da tribo do norte, né, das tribos do norte. E com aquele cerco veio uma grande e terrível fome. Esse cerco durou tanto tempo, gente. E por que um cerco? Vocês lembram quando os caminhoneiros, estou me lembrando aqui agora, quando os caminhoneiros fizeram greve, que aí as coisas começaram a complicar. Por quê? Porque é necessário. Muitos produtos, eles saem e entram. Comida sai e entra o tempo todo. Então, quando cercou a cidade, aconteceu que o comércio parou, o trânsito parou. Oi, Rose, seja bem-vinda, amada. Irmã Rosimeire, Deus te abençoe, viu? Então, quando se fecha uma cidade e não há esse trânsito de comércio, de entrada de mercadoria, mesmo que naquela época não fossem os industrializados, fosse a agricultura, fosse o método de subsistência, aquele cerco gerou uma grande fome, a ausência de alimento, a ausência de recurso. Não apenas para o povo que já estava assim no fim, mas também, e quando eu digo fim, o povo chegou a canibalismo, nós vamos ver, mas também até para o rei, porque uma hora que o rei tá lá andando pelos muros, né, ele fala assim, um dia quando o rei caminhava pelos muros da cidade, ele fala, olha, como que eu vou poder te ajudar? Eu não tenho nem alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Nem o rei, que era assim, gente, numa hierarquia, pro rei, numa monarquia, né, pro rei, seria o último a faltar qualquer coisa. Nem o rei tinha comida, nem uva. Ele não tinha pão, nem vinho.
Olha que profético, né? Ele não tinha alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Tem hora, né, que tem pessoas que vão viver longe de Jesus e aí acaba o alimento. Começa a vir a crise, gente. Não dá pra viver longe de Jesus, né? Mas vamos voltar aqui pro físico agora. Não tem jeito, a gente acaba sempre passando pelo espiritual, né? E aí, gente, lembra, né, André? Gente, como eu nunca imaginava que a época lá dos caminhoneiros, que os caminhoneiros pudessem impactar tanto a nossa vida, porque a gente não dá valor até a gente perder, né? E assim, imagina que foi tanto tempo de cerco em Samaria, que a Bíblia diz que uma cabeça de jumentos era vendida por quase 1 quilo de prata. Gente, 1 quilo de prata é muita coisa. Até hoje, 1 quilo de prata é muita coisa. Eu tentei trazer para os nossos dias, mas eu não sei se a equivalência vai ser certa. É como se a gente falasse assim, olha, eu pensei no pescoço da galinha, sabe? Um pacote de pescoço de galinha, R$1.000. Mas é ainda pior, porque ao pesquisar, eu me lembrei, descobri, né? E me lembrei que nós já tínhamos lido isso, que lá em Levítico vai falar, capítulo 15, se eu não estiver enganado, vai falar que o jumento é um animal impuro. Aqui tá falando que a cabeça de um jumento primeiro que a cabeça, gente, o crânio não tem nada, não é verdade? O crânio não é um lugar suculento. Ninguém come cabeça de nenhum animal, não é verdade? Normalmente, quando a gente vai produzir ali, cozinhar um animal, a gente joga a cabeça fora. Eu jogo tudo que é cabeça fora. Cabeça de peixe, cabeça de galinha, as coisas que a gente come eu jogo fora. Cabeça do porco. Mas naquela época a cabeça, que era uma parte indesejável, e de um animal impuro, que era o jumento. O jumento era um animal impuro. Os israelitas não podiam comer. Mas a cabeça de um jumento estava sendo vendida por quase 1 quilo, quer dizer, quase 1 quilo de prata, 960 gramas de prata, tá aqui nessa versão. E 1/3 de litro de esterco de pombo, então vamos colocar aí 350 ml de cocô de pombo, esterco de pombo, estava sendo vendido por 60 gramas de prata. Era muito dinheiro também para comer esterco, né, gente? A fome era tanta, mas tanta, que uma mulher vai pedir ajuda pro rei e ela fala com o rei assim, rei, me ajuda aqui nesse caso, que a gente tá com um problema aqui. O que aconteceu? Eu também não posso te ajudar, não tenho alimento, não tenho vinho. Qual que é o problema? Ela fala assim, combinei com essa mulher aqui que hoje nós íamos comer nosso filho e amanhã a gente comeu o dela. E aí, que hoje nós íamos comer o meu filho e amanhã iríamos comer o filho dela. Aí deu certinho, comemos o meu ontem, mas quando foi hoje, ela não quer dar o filho dela pra gente comer. Gente, o rei rasgou suas vestes. Eles viram que ele já estava com pano de saco por baixo das vestes dele. Ele fica assim angustiável, nível de angústia terrível. E eu me lembrei, inclusive nas minhas pesquisas mostra isso, que lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28 vai falar que Deus havia avisado lá atrás. Vocês lembram? Eu até falei sobre isso nas lives, que um dia ia chegar esse tempo, que o povo ia abrir mão da liderança divina e que por causa disso o negócio ia ficar tão feio, mas tão feio, a crise ia se instaurar de maneira tão grave que as pessoas iam comer os seus próprios filhos, que ia ter atos de canibalismo. Isso está lá em Levítico. Deixa eu até abrir de uma vez aqui para a gente poder ler, para a gente entender que quando Deus fala uma coisa, gente, o nosso Deus, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está além do tempo, ele já sabia que isso ia acontecer. Deus, ele meu Deus do céu, quando ele diz, é porque não que ele queira que aconteça, mas que ele já sabia que ia acontecer. Do 26 ao 29, do 26, 29, diz assim, se apesar disso tudo ainda se recusarem a me obedecer, esse é o 27, e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente, castigarei vocês 7 vezes mais por seus pecados, então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. Levítico 26, eu li do 27 ao 29, então tudo isso Deus já tinha falado, alertado. Se vocês não me deixarem governar, se vocês forem rebeldes à minha liderança, se vocês forem pessoas idólatras, se vocês me abandonarem, o que vai acontecer é isso. Vocês vão chegar num nível terrível de fome.
E aí, gente, o rei, ele fica bravo, e ele fica bravo é com Eliseu. Ele fala assim, que Deus me castigue se eu não separar a cabeça de Eliseu dos seus ombros ainda hoje. Não sei por que ele ficou com raiva de Eliseu. Eu acho, gente, que assim como as pessoas, quando a gente pronuncia a palavra de Deus e a palavra de Deus é boa e as pessoas gostam do que a gente fala porque gostam daquilo que ouve que é bom de Deus, as pessoas também, quando vem o que é ruim de Deus, elas ficam com raiva daqueles que são amigos dele. Até numa das pesquisas que eu fiz, fala que provavelmente Eliseu deu alguma palavra para o rei, tipo assim, se arrependa, se vista de pano de saco. E aí o rei provavelmente pensando, eu já fiz isso e Deus ainda não resolveu. Ou seja, Deus não vai fazer nada, o que você falou foi mentira. E por isso essa raiva do rei contra Eliseu. Uma coisa Deus coloca no meu coração, e isso eu não li em lugar nenhum, mas é o que eu entendo. Nós que somos amigos de Deus, nós vamos também, assim como as pessoas vão sorrir para nós quando Deus estiver fazendo aquilo que elas querem, ouvir aquilo que elas querem que Deus faça, por sermos amigos de Deus, por sermos portadores da mensagem, da mesma forma nós também seremos odiados quando a mensagem não lhes agradar, né? E aí, gente, o que acontece? Eu amo essa parte da história. Alguns títulos nas Bíblias, em outras traduções, eles colocam títulos assim: abundância de viveres. Nossa, eu nunca esqueci essa frase. Abundância de viveres. O que acontece é que vão atrás de Eliseu e ele tá sentado, ele tá ali com... A Bíblia diz aqui que Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel, quando o rei mandou, né, mensageiros ali falar com ele. E aí Deus vai tomar Eliseu ali naquele momento para dar uma palavra. E a palavra era: ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, Yahvé, amanhã, nesse mesmo horário, na porta de Samaria vai ser vendido 6 litros de farinha por apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada vão custar só 12 gramas de prata. Vamos entender a diferença? A cabeça de um animal impuro, que não é a pior parte do corpo ali, né? Uma das piores partes do corpo de um animal. A cabeça de um animal impuro estava sendo vendido por 1 quilo de prata. E agora ele está falando que 6 litros de farinha vai ser 12 gramas de prata. O que está acontecendo? O que Eliseu está profetizando? Eliseu está falando o seguinte: amanhã vai ter tanta oferta de alimento que o preço vai cair. Eu até me lembrei da lei da oferta e da procura. Como que funciona a lei da oferta e da procura? Quanto mais um produto é oferecido, quanto maior quantidade de um produto e menos interesse por parte das pessoas, menor é o preço. Então, um produto que tem muita quantidade e que as pessoas também não se interessam, o preço dele cai. Mas quando existe pouca quantidade de produto e muitas pessoas interessadas, o preço vai subir. Por exemplo, o ouro. O ouro é um metal raríssimo. Ele tem pouquíssima quantidade, tirando também o fato de que é uma pedra preciosa, né? Todas as qualidades do ouro para poder produzir tudo aquilo que ele produz. Mas quanto menor a quantidade de algo, maior é o preço. Quanto maior a quantidade de algo, menor é o preço. Então, o que Eliseu está falando? Amanhã vai ter tanta comida que o preço vai cair drasticamente. O oficial do rei, aqui fala assim: o oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que Yahvé abrisse a janela do céu, isso nunca, jamais poderia acontecer. Ele não teve fé. Ele falou assim: olha, é impossível, ainda que caísse bênção do céu, que Deus abrisse a janela do céu e caísse farinha do céu e caísse comida do céu, isso jamais poderia acontecer. Em 24 horas? Duvido. Aí Eliseu fala para ele: você vai ver, mas não vai comer. Parece que estamos vivendo esse tempo. É verdade, estamos vivendo o tempo da inflação, né? Meu Deus do céu, como que tá alto, né? O custo de todas as coisas tem sido cada vez mais alto. E olha que não é nem tanto por causa da oferta, né? Porque existe muita oferta ainda. Não vou entrar muito nesse assunto porque eu não entendo
praticamente nada de economia, mas a gente percebe isso, né, André? Como que as coisas têm sido cada vez mais difíceis. Como que as coisas, assim, antigamente a gente ia no supermercado, conseguia comprar com muito menos, né, uma quantidade maior de alimento, mas que hoje, meu Deus, que o Senhor nos dê graça. Mas daí a gente vê uma coisa, Deus sempre guarda os seus, gente. Inclusive no capítulo 8, eu estava lendo sobre isso e meditando, quando Deus manda Eliseu falar para a mulher que ele havia ressuscitado o filho dela, para procurar ajuda porque viria fome. Olha só que coisa, gente, como que Deus nos guarda. Não quer dizer que a gente vai viver de regalias, mas que não vai nos faltar o nosso sustento, não é verdade? Vai ter crise na vida de todo mundo. O pudim de cada dia pode ser que a gente não tenha sempre, mas o pão de cada dia, ele prometeu que para os seus ele sempre daria, né? O nosso Pai que está no céu, ele sempre nos dará. Então, por que eu tô falando tudo isso, gente? Essa frase, você vai ver, mas não vai comer, é uma frase que mexe muito comigo. Você vai ver com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Por quê? Faltou fé. Aquele homem, ele não acreditou naquilo que Deus falou que ia fazer, e que se Deus falou que ia fazer através do profeta dele, naquela terra, naquele dia, ele ia fazer. Ele ia fazer. Independente desse homem ter fé ou não. Porque Deus decretou que faria. Mas aquele homem não iria participar da promessa. E isso mexe muito comigo, porque nós vamos ver que de fato, né, vai acontecer, eu vou chegar lá. Mas um dia eu tava numa casa, era um culto no lar, e Deus usou muito até o irmão Luciano para poder pregar sobre a abundância de viveres. Isso foi no final do ano passado, não lembro se meados de setembro, outubro. Eu lembro que quando ele estava pregando, Deus estava falando comigo, é isso mesmo, vai acontecer. Mas se você não crer, você não vai participar. E eu falei, meu Deus, a gente estava numa situação difícil, assim, o trabalho do meu marido não estava bem. E aí Deus falou comigo, você tem que crer, que eu sou capaz de mudar realidades muito rapidamente. Deus é capaz de mudar realidades muito rapidamente. Gente, hoje a nossa realidade pode ser uma e em 24 horas Deus pode mover o impossível. Vocês creem, gente? Comenta aí se vocês creem. E eu lembro que eu tomei posse daquela palavra, eu falei, Senhor, eu não tô vendo, mas eu sei que o Senhor pode. E ainda este ano eu sei que o Senhor vai fazer. Já contei essa história aqui algumas vezes, né? Como eu tava com algumas pendências e que, gente, por muitas vezes eu orava como se fosse impossível conseguir quitar todas aquelas pendências. Eu queria tanto fazer tudo certo, estar certa. E naquele dia, estar certa no sentido de ser inculpável diante da sociedade, dos homens. Eu orava por isso há anos. E aí, gente, eu lembro que passou essa mensagem e eu ficava com abundância de viveres na minha mente. Eu nunca esquecia, 2 Reis 7, 2 Reis 7. E aí um dia, no dia 30 de dezembro, minha última dívida, Deus enviou recurso. E nós ficamos quites com tudo que a gente devia da nossa casa, de pendências anteriores. E, gente, por muitas vezes, quando eu fazia as contas, era impossível. Era impossível. Mas Deus, naquele culto, ele falou comigo, eu vou mudar, mas você só vai participar se você crer. E eu falei, eu creio que o Senhor vai mudar. E de fato Deus fez, e eu vou te falar uma coisa, do jeito que Deus fez na minha vida, ele faz na sua. Não sei qual que é o seu problema, talvez não seja o mesmo que o meu, provavelmente não é o mesmo que o meu, mas o Senhor pode fazer assim, ó. E em 24 horas, ele pode mudar as situações. E eu não sei porquê, mas eu senti vontade de falar que quando Deus fizer, você me manda uma mensagem, ou você coloca no comentário dessa live, para que a nossa fé seja edificada, porque eu creio que Deus vai fazer. É só você crer. Porque o que acontece, gente? O que Deus fez? Ai, meu Deus, é o Deus do impossível. O exército da Síria, que estava acampado ao redor de Samaria, a Bíblia diz que o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e o som de um grande exército que se aproximava. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de Eliseu pedindo para abrir os olhos. Nós lemos no capítulo 6. Pedindo para abrir os olhos do moço de Eliseu, do servo dele. E aí ele abre os olhos, olha o que ele vê. Gente, ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Gente, o nosso Deus tem um exército. Presta atenção.
o nosso Deus, a gente não tá vendo agora. Como eu queria que Deus abrisse meus olhos para eu ver. Não sei se eu resistiria também, mas Senhor, se o Senhor achar que eu resisto, abra os nossos olhos, Senhor. Aquele dia que o exército da Síria, o mesmo exército, no capítulo 6, eu vou até virar aqui para vocês verem, gente. Aquele dia, olha aqui, presta atenção. O rei da Síria mandou um grande exército, né? Aí quando o moço de Eliseu levantou cedo e ele viu o grande exército, ele tinha visto soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ele ficou com medo. Ai, meu senhor, o que faremos agora? E aí Eliseu falou assim, fica de boa, com as minhas palavras, tá? Não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos dele, olha o que ele viu. Ao redor lá de Eliseu, as colinas estavam cheias de cavalos e carruagens de fogo. Gente, existe um grande exército celestial que nos cerca. Assim como Eliseu estava cercado por um grande exército celestial, não é diferente nos nossos dias. E eu não tô falando que é para qualquer um, porque todo mundo é filho de Deus. Eu tô falando para os servos fiéis do Senhor. Como Eliseu, que não se rendia, se podia ser Naamã, podia ser comandante do exército sírio, podia ser importante ou não. Pessoas que temem ao Senhor. Citei isso aqui ontem. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A gente não tá vendo. Mas se você for fiel ao Senhor, existe um exército que nos rodeia, um exército celestial. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é Senhor dos exércitos. Não só os exércitos da terra, mas os exércitos do céu. Aleluia. Deus fez com que o exército sírio que acampava Samaria ouvisse sons. De quê? De carro de guerra, de galope de cavalo, de um grande exército que se aproximava. Eles não tinham os olhos espirituais abertos para verem o exército, que era carros de fogo, cavalo de fogo. Então eles acharam que o rei de Israel tinha contratado mercenários hititas e egípcios. O que eles fizeram? Deram no pé, largaram tudo, todos os pertences, as mulas, as roupas, deixaram os jumentos, os cavalos, abandonaram tudo, como se eles tivessem sido vencidos. Aí a Bíblia conta de 4 homens leprosos que estavam sentados. Lembrando que eu tô falando do capítulo 7, porque ontem não deu tempo de falar dele, tá? Mas depois eu vou passar pelo 8, 9 e 10, porque essa leitura é linda, gente, é maravilhosa. Havia 4 homens leprosos que ficavam sentados junto à porta da cidade. Lembrem-se que os leprosos não podiam ficar junto da comunidade. Então eles ficavam ali, fora do arraial, fora da cidade. E aí eles estão lá fora da cidade, morrendo de fome. Se dentro da cidade tava difícil, imagina fora, né? Entre meio termo ali. E eles falam, gente, se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente for do lado de fora ali, onde está sendo acampado pelos sírios, a gente morre. De qualquer jeito, a gente morre. Então vamos fazer o seguinte: a gente morre de fome de qualquer jeito, vamos lá. Vai que a gente se rende ao exército sírio e eles deixam a gente viver. Mas se eles matar a gente, vamos morrer de qualquer jeito, né? A gente já tá morto. Então vamos nos render. E eles vão pro acampamento sírio. Quando eles chegam lá, que eles veem tudo, eles ficam assim, loucos. Eles começam a correr atrás e comer, e beber, e pegar roupa, e pegar coisa. Por fim, eles descobrem, gente, é tanta coisa, nós não podemos ser egoístas. Não pode ser só pra nós. Não pode ser só pra nós. É a abundância de viveres. Eu não posso pegar isso aqui só pra mim. Embora eu estivesse quase morto e Deus me deu em abundância, agora eu não posso pegar só pra mim. Eu vou ter que compartilhar as boas novas. Vocês já entenderam tudo, né? Eles então pegam e vão contar pro rei de Israel tudo aquilo, porque eles queriam compartilhar as boas novas. É assim também na nossa vida, gente. É assim também conosco. Nós temos a abundância de viveres em Cristo Jesus. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso vinho, Ele é a nossa alegria, Ele é nosso alimento, Ele é a nossa vida, Ele é perdão para os nossos pecados, Ele é vida para os nossos ossos, Ele é a nossa esperança, Ele é o caminho, o trajeto, Ele também é o nosso destino, Ele nos traz a alegria da salvação, Ele nos traz vida em abundância, Ele é tudo em todos. E quando a gente percebe tudo que nós temos em Jesus e a gente olha para o redor e as pessoas estão morrendo de fome,
As pessoas estão morrendo espiritualmente. As pessoas estão morrendo de depressão, de ansiedade, se matando, verdadeiramente, literalmente estão se matando. E a gente não pode pegar essas boas novas e ficar só para nós, né? Como esses 4 leprosos, é hora de compartilhar as boas novas. E é isso que eu tô fazendo aqui com essa live. E é uma coisa, gente, que eu levo pra minha vida. Ontem eu tava na padaria mexendo no celular quando eu vi uma mulher falando de ansiedade. E eu tava mexendo no celular porque, assim, gente, tô numa correria na minha vida, Senhor me ajuda a administrar meu tempo. Então eu vou na padaria, eu já levo o celular. Enquanto eu tô na fila, eu tô resolvendo negócio e tal, respondendo mensagem. E aí, na hora que eu ouvi 2 pessoas conversando sobre ansiedade, Deus falou comigo, desliga esse telefone e entra na conversa. Vocês estão entendendo? Compartilhar a boa nova não é só com o microfone na mão, não. O microfone na mão, gente, é o mínimo. É o menor holofote aqui em rede social. É o mínimo. Nós temos a oportunidade de falar das boas novas o tempo todo. E às vezes a gente tá tão distraído, tem pessoas morrendo ao nosso redor. E aí elas falando de ansiedade, eu desliguei o telefone. Fiquei lá fingindo que só estava esperando ela pesar o meu pão, assim. Falei, sem Jesus nada podemos fazer. O Senhor falou pra gente lançar sobre ele a nossa ansiedade. Aí ela falou assim, eu sou crente também. E eu descobri o segredo para poder resolver minha ansiedade. Ela descobriu que ela precisa de atividade física. E realmente eu vejo ela sempre fazendo atividade física. E aí eu falei assim, falei de Elias, quando Elias estava mal, Deus mandou ele andar, né? Então, muitas das vezes, para sarar a depressão, a gente tem que entender que a primeira coisa é espiritual. Assim, nós precisamos de auxílio de Deus espiritualmente para entender como vencer. Vai ser um jejum, vai ser oração, vai ser processo de cura, libertação, ou vai ser a necessidade de um exercício físico, porque tem depressão, gente, que vem por falta de hormônio. Exercício físico libera serotonina, a gente se sente melhor, tem a questão da autoestima, da força que o músculo dá. Então, tudo isso é necessário. Por que eu cheguei em tudo isso? Porque eu senti de compartilhar as boas novas, de deixar o meu telefone na minha vida e de compartilhar, porque eu não podia ficar sozinha com isso. Então, nós precisamos entender, gente, que assim também é comigo, com você. Aonde você estiver, compartilhe as boas novas. Não, a gente tem tanto para. A Bíblia diz que o Senhor nos deu todas as sortes de bênçãos espirituais que habitam nas regiões celestiais. É a abundância de viveres. Mas não é só para nós. Como os 4 leprosos, a gente tem que compartilhar, né? O rei fica preocupado, pensa que é uma armadilha, mas aí descobre que não é, resumidamente falando. E naquele dia, naquele horário que Eliseu tinha profetizado, de fato, 6 litros de farinha foram vendidos, farinha fina, hein? Foram vendidos por apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada foram vendidos por apenas 12 gramas de prata também. O rei colocou o oficial na porta para controlar o movimento, mas aquele oficial que não creu foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Então, gente, como Eliseu tinha predito, por meio do Espírito Santo, ele viu, mas não participou. Deus tem coisas para fazer nessa terra, gente. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou ver e eu vou participar. Porque eu vou crer mesmo contra a esperança, né? A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Que Deus era capaz de tornar a existência aquilo que não existe. Lembrem-se que Deus pode mudar as coisas assim, ó. Não abrir e fechar de olhos, né, Andréia? A gente ama esse versículo. Vai ser, gente, ó, um abrir e fechar de olhos. O arcanjo vai tocar a trombeta e nós seremos arrebatados. Juntamente com Cristo, vamos encontrar o nosso Senhor nos ares. E aí todo problema que hoje parece que é sem solução, toda dificuldade, todo dilema que parece que a gente está no fundo do poço, a gente não vê saída nenhuma. Tudo isso Deus pode mudar, não apenas no arrebatamento. Eu creio que aí vai ser assim, o ápice, né, da vitória da igreja. Mas antes disso, Deus também pode mudar, sim, a minha e a sua história. Não abrir e fechar de olhos, porque se ele fizer isso aqui, como a minha amiga Raquel, minha irmã Raquel, que inclusive está aqui. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Como ela disse na live, e eu repito, nós só temos que confiar e pronto. Confiar e pronto. Deus falou? Não tô vendo nada, mas eu confio. E um dia eu vou contar mais testemunhos aqui para vocês. Porque Deus sempre nos coloca em situações de impossível,
de dificuldades, de necessidades, de clamor, para que nós também possamos testemunhar dessa soberania de Deus, de como Ele é o Deus do impossível. Amém? E aí nós vamos ver o capítulo 8. Eu amo, gente, esse trecho do capítulo 8 que eu li agora. Deixa eu só ver quantas horas. Nossa, o tempo passa rápido. Esse capítulo 8 vai falar que a mulher de Sunem tinha recebido essa previsão, né, de Eliseu, a sunamita. Ele falou com Eliseu o seguinte... o Eliseu falou para ela o seguinte: vai ter um tempo de fome que durará 7 anos. De quem vocês lembram, gente? Quando a gente fala, vai ter um tempo de fome que dura 7 anos. Logo me lembrei de José. Vocês estão entendendo como que Deus, ele sabe tudo que vai acontecer e ele alerta os seus? Assim como Elias, vai vir tempo de seca, não vai ser fácil, Elias, mas você vai pro riacho de Querite, né? E lá eu ordenei os pombos para te alimentar. Depois ele fala, vai pra viúva de Sarepta, eu ordenei a viúva para te alimentar. Então, não importa o que aconteça na terra, Deus sempre nos guiará em um lugar de provisão das nossas necessidades. Ele não nos abandonar. Gente, vocês creem na Bíblia que é verdade? A gente crê que é verdade? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. Nós não temos falta de nada. Todo o necessário nós encontramos nele. Edna Maria Lorena, adoro suas lives. Oi, Edna, prazer te receber aqui. Glória a Deus, fico muito feliz de poder ser útil, viu? Que bom você estar aqui online com a gente. Seja bem-vinda, pode compartilhar aí o que Deus falar no seu coração, viu? Então, gente, aquela mulher sai de Israel e vai para Filístia, né? Para a terra dos filisteus, na verdade. Não sei se é exatamente as Filístias, porque Filístia acho que é só uma cidade, né? E aí, quando passa esse período, ela volta. E aí ela volta, e quando ela volta, o rei chamou Geazi, e o rei estava conversando com Geazi. O rei estava falando com Geazi assim, nossa, Geazi, me conta, assim, umas coisas que Eliseu fez. Vamos falar sobre os acontecimentos, as coisas que Deus já fez na vida de Eliseu? Vamos. Ai, rei, você não acredita, teve uma vez que a gente ficou na casa de uma mulher e ela era rica e ela deu um espaço para Eliseu ficar na casa dela toda vez que nós passávamos por lá. E aí, um dia ele perguntou para ela o que ela queria e ela falou que não queria nada, mas aí eu falei para ele, rei, ela quer um filho. E aí, Eliseu, ela quer um filho, que ela não tem filho, que o marido dela é idoso. E aí, o Eliseu fala com ela, você vai ter um filho daqui a 1 ano. Ela era estéril, não. O marido dela era idoso, ela não podia ter filho também, né, provavelmente. E aí, o que acontece? Depois de 1 ano, realmente ela teve um filho. Mas aí, rei, você não acredita. Você não acredita no que aconteceu. Quando esse menino cresceu, ele morreu. E aí, aquela mulher pegou um jumento, correu atrás de Eliseu. Tô falando tudo Eliseu. E ela foi atrás de Eliseu. E aí eu fui lá, coloquei o cajado na cabeça dele, mas aí nada. É o cajado, gente? Às vezes eu tenho medo de errar. Isso. Coloquei o cajado na cabeça do menino, nada, mas quando Eliseu chegou, Eliseu deitou em cima dele e tal. E aí o menino ressuscitou, rei. Nessa hora, nesse exato momento, a sunamita aparece para pedir para o rei reaver para ela as terras dela. Gente, Deus, ele tem um tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que a live é sobre princípio prático. Deus tem um tempo que nós chamamos de Kairos. É o tempo de Deus. Existe o Cronos, que é o tempo cronológico, né? 1 minuto, depois outro minuto, dias, anos, séculos. Mas existe o tempo de Deus. Como é precioso estar no tempo de Deus. Como é precioso andar em espírito, gente. É meio louco. A gente vai fazer coisa que ninguém tá fazendo. Vai ter coisa que a gente vai fazer que pessoas vão chamar a gente de doido, de bobo. Devia estar fazendo, tá todo mundo fazendo. E tá dando certo. E a gente, não, eu não. Mas Deus tem um Kairos, que é um tempo específico, o tempo de Deus. E como é bom andar nesse Kairos, gente. Aquela mulher, ela chegou no palácio no exato momento onde a história dela estava sendo contada. Não há coincidências no reino dos céus. Não há coincidências para aqueles que andam, né, debaixo do propósito de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Perdão. Eu até me lembro de Esther, que elas estão lá naquela luta, e Mardoqueu, e
e Esther jejuando e aquela luta, e Senhor nos envia alívio. Um dia Deus permite que o rei Assuero, né? Ele tem uma insônia. Do nada, ele perdeu o sono, pegou um livro e foi ver. Deixa eu ver o que tem escrito nesse livro aqui. Leu que Mardoqueu havia descoberto uma conspiração e decidiu honrar aquele homem. Então, gente, entendam, nós estamos falando de tempo, né? Para Deus existe um tempo específico e Ele pode mudar tudo, Ele pode fazer acontecer aquilo que você nunca imaginou. Um papel que você nunca imaginou que ia ser liberado, que vai ser assinado e vai ser liberado. Sabe, meu Deus, o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós queremos andar no teu tempo, Senhor. Ora aí comigo, gente. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós queremos andar no teu tempo. Nós não queremos o nosso tempo. Não queremos fazer as coisas do nosso jeito, dar nosso jeitinho e atrapalhar tudo. Nós queremos andar no tempo divino. O tempo do cumprimento da promessa. Nós queremos esse timing celestial. Porque o Senhor é soberano, sabe tudo que vai acontecer. Tens controle de todas as decisões que acontecem lá, lá em Brasília, Senhor. O Senhor tem controle de cada lei que é colocada, que é colocada ali. O Senhor tem controle de tudo. Tudo que é abolido e tudo que é assinado ali naquele lugar. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós oramos para que venha o teu reino. Que venha o teu reino, que venha o teu governo sobre o Brasil. No nome de Jesus. Então vamos lá, vamos continuar. Aí a gente vê essa história de Azael, gente, que é um tanto quanto complexa. Eu acho um pouco complexa, sabe? Mas vamos lá, vou falar na medida da minha capacidade aqui. Porque o que acontece? Elias tinha falado, vamos voltar um pouquinho antes. Deus entregou para Elias 3 coisas para ele fazer. Só que Elias tinha desistido da sua vida. Elias desistiu da vida e do ministério. Inclusive, eu ouvi ontem isso no livro do Luciano Subirá, falando do cuidado do corpo. Elias pediu a morte para Deus e Deus atendeu o pedido dele, inclusive de uma maneira muito gloriosa para Elias, né? Ele não foi arrebatado porque ele andou 300 anos com o Senhor. Ele foi arrebatado porque ele pediu a morte para o Senhor. Então Deus falou com ele, tá bom, Elias, vai chegar o seu tempo, você vai morrer, só que eu preciso que você faça 3 coisas. Você vai ungir Jeú, vai para rei de Israel, você vai ungir Azael como rei da Síria e você vai ungir Eliseu para ser seu sucessor. O que Elias faz? Não quero ungir ninguém, eu só vou ungir o meu sucessor porque ele tem responsabilidade para que o ofício profético, né? A gente tem que entender uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente não abre mão de nenhuma função sem preparar outro para prosseguir com aquilo que Deus nos criou para fazer. Deus nos colocou para fazer. Por isso que na Bíblia a gente vai ver como que Deus leva a sério o passar da aliança, né? Nós precisamos entender que nós temos que preparar a próxima geração. Não é assim, gente, vamos viver um avivamento agora e se meus filhos, meus netos não quiserem, o problema é deles, mas vamos viver. Não. Deus sempre fala, passem o cajado, passem o bastão para frente, né? Então, Elias, entendido dessa responsabilidade, ele vai ungir Eliseu. Mas as outras 2 coisas que Deus mandou para ele, ele não fez. Ele mandou Eliseu fazer, porque ele realmente já tinha ali se entregado. E aí, gente, eu tô falando isso com muito temor, né? Porque eu não gosto de falar dos personagens bíblicos sem saber e denegri-los. Mas até em Tiago a gente vai ver, né, que Elias era homem como nós, ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então, por mais que ele viveu grandes milagres e maravilhas, a gente viu que no final da vida dele ele enfrentou uma grande depressão, né, gente? E aí, uma das coisas que Deus tinha mandado Elias fazer, que ele passou para frente com Eliseu, foi ungir Azael. Só que o que acontece? Azael não era ninguém, ele mesmo se denomina como um cão, né? Quem sou eu? Eu sou só... como alguém sem tão sem importância como eu poderia fazer tão grandes coisas. Em outras versões eu acho que ele usa uma palavra que tem a ver assim, como um cão, que eu li isso no dicionário hoje, mas enfim, Eliseu vai ungir o Azael foi enviado pelo Ben-Hadad para levar um presente para Eliseu e perguntar se ele iria se recuperar de uma doença que ele tinha pegado, né? O Ben-Hadad, ele era o rei da Síria e ele tinha pegado uma doença. Ele mandou o Azael, servo dele, perguntar a Eliseu com presentes se ele iria se curar.
E aí, Eliseu responde assim: você vai dizer para ele, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele vai morrer. E isso é meio confuso. Então eu fui pesquisar, por isso que eu demorei a chegar na live, porque eu devia ter lido mais cedo, mas eu deixo para ler geralmente antes, até para ficar mais fresco, mas eu tenho que tirar mais tempo. Porque assim, a gente precisa levar a sério as coisas que o Senhor nos entrega para fazer, né? Mas quando eu tava lendo isso, o entendimento que eu tive, gente, com toda humildade, porque quando a gente pesquisa, tem tantos comentários, tem tantas coisas, mas o entendimento que eu tive é que, de fato, ele iria se recuperar da doença. Aquela doença não iria matar, mas na soberania de Deus, Deus já sabia que ele iria morrer. Por quê? Porque Deus sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer? Azael iria, de maneira perversa, criminosa, cometer um assassinato. E ele iria matar o rei, o seu senhor, né? Com S minúsculo. Por que eu digo isso? Por que eu tô dizendo todas essas coisas? O rei queria saber se ele iria se recuperar. E a resposta é sim, você vai se recuperar. Essa doença, tipo assim, na verdade não é que você vai se recuperar. Essa doença não vai te matar, mas você vai morrer. E aí, nesse momento, Eliseu fica olhando para Azael. E eu acho que enquanto ele olhava no olho de Azael, Deus abriu os olhos dele para uma visão de tudo que Azael ia fazer com o povo de Israel. Porque ele olha tão fixamente para Azael, a ponto de Azael ficar constrangido. E ele fica constrangido, e ele fala, e aí Eliseu começa a chorar. E ele fala: por que o senhor tá chorando? E ele fala assim: eu vou falar com minhas palavras, eu tô vendo o que você vai fazer com os israelitas. Você vai queimar as nossas cidades, vai matar os jovens à espada, vai esmagar as criancinhas, vai rasgar o ventre das mulheres grávidas. E aí parece complicado, né? Porque depois disso, o Azael volta para casa e mata o rei dele. Quando eu li as primeiras vezes, eu entendi que, tipo assim, que aquela profecia poderia ter dado para Azael um ânimo, tipo assim, eu vou ser rei, então já vou adiantar. Hoje, quando eu pesquisei nos comentários, bíblicos de grandes gigantes da fé, homens de Deus, Russell Shedd, até o João Calvino, da Bíblia Genebra, eu pesquisei o Moody, eles falando assim que por mais que havia tido uma profecia da parte de Deus daquilo que iria acontecer, isso não dava para ele o direito de avançar no chamado de Deus, de adiantar o propósito e cometer um assassinato e matar o rei, né? Então aquele homem, ele fez uma atrocidade, ele vai sufocar o rei, né? A Bíblia diz que ele, aqui na minha versão, ele encharcou uma coberta e segurou sobre o rosto do rei até que ele morresse, ou seja, aquele rei morreu asfixiado, de asfixiado. Difícil falar essa palavra, né, gente? Oi, Grazi, seja bem-vinda, e Márcia também, que bom ter vocês por aqui, Deus abençoe vocês, viu? Então, gente, Deus tinha dado a profecia, mas não era a vontade de Deus que aquele homem cometesse aquele assassinato. Quando Deus fala que vai acontecer uma coisa, vai acontecer, a gente não precisa pular o carro na frente dos bois. E principalmente pecar para que isso aconteça, né? Deus falou que vai prosperar minha casa, então eu vou mentir e vou entrar nesse jogo aqui do tigrinho, porque se Deus falou que vai prosperar minha casa, então eu vou entrar em jogos de azar. Não é assim. Quando Deus fala que vai acontecer alguma coisa, ele vai acontecer, mas do jeito certo, no tempo de Deus e não abrir e fechar dos olhos. A gente não pode querer adiantar a promessa de Deus fazendo o que é errado, né, gente? Deixa eu ver as horas aqui. Aí, de fato, Azael se torna o rei. E aí a gente vai ver Jorão e Jeorão e começa a complexar um pouquinho aqui a questão dos reis, mas vamos lá. O Jeorão era filho de Josafá e ele era também genro de Acabe. É uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li isso, gente, porque Josafá era um rei bom, ele foi considerado um bom rei, mas ele teve aliança com Acabe, o que não era uma coisa boa. Deus tinha falado para Acabe que ele iria exterminar a família de Acabe, porque por fim a linhagem de Acabe, porque Acabe tinha cometido, gente, atrocidades espirituais seríssimas, gravíssimas em Israel por causa de sua esposa Jezabel. Eu geralmente acabo denigro essa mulher, mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo na live, né? Daquela ordinária, daquela Jezabel. Por causa do pecado de idolatria que Acabe trouxe para Israel, levando todo o povo a pecar, Deus falou para ele que ia acabar com a linhagem dele. E aí, Josafá andando junto com Acabe,
Olha que problema que Josafá trouxe para sua própria família, porque essa aliança que ele teve com Acabe, o filho dele acabou casando com uma das filhas de Acabe. E acabou morrendo também lá na frente por Jeú, se eu não estiver enganada. Jeú matou, foi quem, gente? É muito rei, eu peço perdão para vocês, mas deixa eu achar aqui, ó. E aí atingiram, não, foi Acasias. Foi Acasias que ele matou. E Acasias era filho de Jeorão. Mas Acasias também seguiu o exemplo da família de Acabe e se casou com uma mulher também dessa família. Vocês estão entendendo? Acasias era neto, então, né, de Josafá. Josafá era um homem de Deus, mas ele fez alianças. Esqueceu que era 2 horas, Sifonete. Aí eu mudei até a gente acostumar, né? Depois você pega o inicinho, que foi forte esse início, viu? Deus pode fazer assim, ó. Mudar uma situação, depois você volta, tá? Que bom que deu tempo, Grazi. Muito feliz, viu? Então, Josafá era um bom rei que acabou fazendo aliança com Acabe e os filhos dele e o neto dele, o filho dele e o neto dele tiveram um casamento com a família de Acabe, o que gerou morte para essa família também. Então tome cuidado com quem você faz aliança. Talvez não vai ser na sua família, mas talvez na sua geração, mas nas próximas gerações isso pode afetar a sua família, né? E aí vai falar um pouquinho de Jeorão, que fez as mesmas coisas que Acabe fez, o que não foi bom. Aí fala um pouquinho de Acasias. O Acasias, que era neto de Josafá, a mãe dele era Atalia. Isso é importante a gente falar, porque lá na frente a gente vai ver também, né, que a Atalia vai tomar o poder e tal. Porque o Jeú vai matar tanto Acasias quanto o Jeorão. Deixa eu falar um pouquinho sobre Jeú, né? E é interessante, deixa eu só falar outra coisa. O rei Jorão era rei de Israel. Quando eu falo Israel, eu falo da tribo do norte. Quando eu falo Judá, das tribos do sul. No sul estava Acasias. No norte estava Jorão. O rei Jorão, ele se machucou. Isso mesmo, né? Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele foi para Jezreel. Por que eu tô falando disso? Porque Jezreel era onde estava o quê, gente? O campo. Minha cachorra batendo na porta querendo entrar. Em Jezreel estava o campo de Nabote. Meu Deus. Quem tá lendo aí bonitinho já pegou. Deus vai levantar no capítulo 9 um comandante disposto, um homem disposto a praticar o que for necessário para executar o juízo de Deus na família de Acabe. Deus, lembra que, vamos voltar lá atrás, Deus falou para Elias, unge Eliseu, unge Jeú e unge Azael. Então ele já tinha ungido Eliseu e Eliseu ungiu Azael. Eliseu então mandou um servo, profeta, para ungir Jeú. Jeú era um homem de guerra. Ele era um comandante. E aí, que ouve a palavra, que é, André? Eu não entendi, me perdoa. E aí, gente, o que acontece? O Jeú, ele foi levantado por Deus para executar juízo. Ele ia derramar muito sangue. Ele foi o homem que Deus escolheu para derramar esse sangue. E aí, Deus enviou o profeta, né, por meio de Eliseu, através do ministério de Elias, para ungir Jeú. Quando Jeú se levanta, ele se levanta disposto a atacar Jorão. O rei Jorão, que era descendente ali de Acabe, da família de Acabe, ele foi para uma guerra contra os sírios e ele ficou ferido. E aí ele foi se recuperar lá em Jezreel. O cachorro que ouvia a palavra. Entendi, Andréia. Ela tá querendo mesmo, viu? Ela gosta de ficar perto de mim. Deixa eu só abrir aqui no dicionário, Jezreel, pra vocês verem. Cadê, gente? Me perdoa. A Joy pulou a janela, amor. Você acredita? Se minhas plantas tivessem ali, ela ia derrubar minhas plantas todas. Essa cachorra. Jezreel, gente, era exatamente o lugar de quê? Aonde estava a vinda de Nabote. Olha aqui no dicionário, ó. Acabe fez dela
uma de suas residências reais, pois era especialmente agradável no inverno. Isso mostra em 1 Reis 18, 45, 46. Foi o local do horrível assassinato de Nabote, perpetrado por Jezabel. Jorão buscou refúgio nessa cidade depois de ter sido ferido na batalha contra Hazael da Síria. Ela foi testemunha de excessivos derramamentos de sangue durante a revolta de Jeú. Lá em Jezreel também tinha uma torre ou uma fortaleza que protegia a entrada da cidade de Jezreel. Gente, olha como é que o nosso Deus é justo. Acabe pegou a vinha de Nabote, né, influenciado pela maligna da Jezabel, matou aquele homem injustamente para pegar os campos dele, para pegar a vinha dele, porque era um lugar muito gostoso de ficar no inverno. Ele queria a vinha do Nabote. E quando Acabe fez aquilo, Deus pronunciou sentença para Acabe. Queria acabar com a linhagem de Acabe. Olha como que as coisas são. O rei Jorão sai para lutar contra Hazael. Ele se fere e vai para Jezreel. Exatamente no campo de Nabote. Deus iria executar o juízo sobre Acabe no mesmo lugar onde ele cometera os atos de atrocidade que ele cometeu com Nabote. Gente, esse Deus nosso não é Deus, ele não brinca. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Jeú cumpriu as profecias de Eliseu, isso mesmo, mãe, exatamente. Tudo que Deus tinha falado, e de Elias também, né? Deus também deu muitas profecias para Elias sobre Acabe. E ele vai cumprir. Gente, mas olha como é que as coisas de Deus são tão, eu diria irônicas, mas não é irônicas, elas são tão específicas que Deus vai executar juízo sobre a família de Acabe, exatamente aonde Acabe havia feito as atrocidades na vinha de Nabote. E isso deve gerar em nós princípios práticos? Isso deve gerar em nós temor. Porque Deus ainda foi tão bom porque aquele homem se arrependeu. Então não importa o que nós fizemos no passado. Nós podemos nos arrepender hoje. A gente não pode continuar no erro, gente. Eu tenho sido cada vez mais rápida. Senhor, eu oro o tempo todo. Gente, hoje eu aprendi o que é orar em todo tempo. Orar em todo tempo. Tem hora que tem gente perto de mim, eu tô orando. Aí a pessoa fala o quê? Não, tava falando com Deus. A gente tem que orar em todo tempo. Quando vem qualquer tipo de pensamento, quando vem qualquer tipo de intenção, Deus revelou a intenção do meu. Quanto mais a gente busca, mais Deus vai revelar. Mais Deus vai revelar. E a gente tem que ser rápido para orar, para se arrepender. Quando alguém fala para mim, ora por tal pessoa, logo eu já falo, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, vai lá e ajuda essa pessoa naquilo que ela precisa, seja... E oro, por quê? Às vezes a gente pensa que orar é aquele momento específico do dia que você tira para ir pro seu quarto e orar. Mas o Senhor nos chamou para orar sem cessar. Por que eu tô falando isso? Porque eu falei aqui que a gente tem que ter temor ao Senhor, porque o Senhor, Ele cumpre as suas palavras. A Bíblia diz que vai ter sim um fim para essa terra, que pessoas que não se decidirem, e lá em Apocalipse vai falar os mentirosos, os afeminados, os idólatras, os fornicadores, todos, ele fala um monte de coisas, de pessoas que se permanecerem nesse caminho, vão para um lado de fogo e enxofre que arde, que faz com que as pessoas ranjam os dentes, aonde há choro e ranger de dentes. Não é brincadeira, Deus falou que vai acontecer e vai acontecer. Nós temos que ter temor ao Senhor, porque não abrir e fechar de olhos, né? E nós temos que tomar uma posição hoje. Acabe foi o pior rei de Israel, mas ele se arrependeu verdadeiramente e Deus olha o coração. Aconteceu a consequência? Aconteceu na família, nos filhos dele. Mas Deus guardou ele ainda porque ele se arrependeu. Porque Deus dá chances para todos nós. E se os filhos de Acabe soubessem que ele tinha se arrependido e que Deus tivesse guardado, e que Deus havia guardado ele, e se arrependessem também, Deus também traria graça para eles, mas eles não se arrependeram, por isso que veio o juízo. Isso também acontece com Manassés, gente, é incrível, nós vamos chegar lá. Manassés foi o pior rei de Judá, também se arrependeu, também foi poupado. Hoje é tempo de arrependimento, amém? Tempo da gente falar, Senhor, eu me arrependo. E eu falei de orar em todo tempo, porque a gente tem que ter esse coração disposto a ouvir Deus o tempo todo. Se você sentiu que você pensou uma coisa que não agradou a Deus,
Não precisa esperar a noite para você orar e se arrepender. Ora agora. Tá lavando vasilha? Ora, inclusive tô com um tanque aí cheio de vasilha para lavar que não deu tempo ainda. Quando eu estiver lavando ali, eu quero orar. Eu quero falar com Deus, eu quero me edificar, porque nós estamos no tempo do fim, não dá para brincar. Não é verdade? Essa live ficou enorme, gente. Não, tá dando 1 minuto, 1 hora. Então, é isso. Do jeito que Elias profetizou, Jezabel vai ser jogada de uma janela. Os cães vão comer a carne dela, vão beber o sangue dela, né? Que fala aqui. Encontraram só o crânio, os pés e as mãos. Porque os restos dela ficaram espalhados como esterco no chão. Deixa eu só achar aqui. Onde jogaram e o sangue esfirrou e Jeú atropelou. Isso mesmo. Depois Jeú passou em cima dela com os cavalos. E aí Jeú continua executando, né, o juízo. Ele vai matar não apenas o rei de Israel, tribo do norte. Ele mata o rei da tribo do sul também, de Judá, que era Acasias. Pensa, ele matou 2 reis de todo Israel. Ele também mata os 70 filhos de Acabe, para cumprir o que Deus falou, nenhum dos descendentes de Acabe sobreviveria. E ele parece ser muito dedicado ao Senhor. Eu tive conversando com meu marido sobre isso. Amor, quer falar não sobre Jeú aqui? Sim. Vai que cola, né? Vai colar não? Sério? Você falou comigo de Jeú mais cedo. É bom ser casado com um pastor. Vem cá, vem, pastor. Senta aqui comigo. Nós estávamos falando hoje mais cedo sobre Jeú. Gente, eu não vou demorar, tá bom? Oi, Sossô, seja bem-vinda. A Soraya entrou agora, amor. Ó, deixa eu falar pra você quem tá aqui com a gente. A Raquel, a Sossô, a Andréia, a Rose, a Ivonete, a Grazi, minha mãe. A Dani tá aqui também. Seja bem-vinda, Dani. Me perdoa porque eu não te cumprimentei antes. E a Dona Piedade. Nós estávamos falando aqui sobre Jeú mais cedo, né? E assim, porque parece que Jeú era um grande homem de Deus, né? Parece que, uau, Jeú era um homem assim diferenciado. Ele até chama Jonadab uma hora aqui no final do capítulo 10, e ele fala assim, versículo 16, venha comigo, você vai ver a minha dedicação ao Senhor. Você leu falando sobre zelo, não era? Uhum. Ele falando que você vai ver como eu sou zeloso, né? E aí, gente, ele matou 2 reis, né? Que é o Acasias e o Acasias e o Jorão. Ele mata os 70 filhos de Acabe. E ele mata também os 42, né? Os 42 que eram da família do rei do sul, né? Uhum. Os 42 de Acasias. De Acasias. E ele mata também os adoradores do profeta Baal. Ele era um homem de sangue, certo? Porque, meu Deus, quanta matança. Deixa eu mostrar meu marido aqui, gente. É o pastor mais bonito do Brasil. E aí, desculpa, ele fica sem graça. Mas é verdade. E aí, gente, parece que ele é, assim, alta performance. Ele foi um cara realmente usado por Deus. Aí que tá o que eu quero falar. Ele foi usado por Deus. Porque no final fala que Jeú não obedeceu a Deus de todo coração. Me fala sobre o Jeú, o que a gente ia conversar. Bom, gente, boa tarde. A Lorena me pegou de surpresa aqui, viu? Eu até tava trabalhando ali, ó. Tem uma operação aberta lá andando. Vai dar certo, Deus vai dar graça. Mas o que eu tava meditando é que desde os tempos de Jeroboão, em Israel, né, no Israel Norte, Jeroboão ele construiu ali alguns altares de idolatria, né? Construiu bezerros de ouro em Dan e Betel, né? Aí, desde então, isso foi como pedra de tropeço para o povo, para a nação de Israel. Aí quando a gente olha Jeú sendo um instrumento de juízo de Deus, né? Ele era um instrumento nas mãos de Deus para operar o juízo de Deus contra o rei de Israel, contra o rei de Judá, contra os adoradores de Baal, mas infelizmente ele não passou de um instrumento para o juízo de Deus, porque a gente percebeu que ele não era íntimo do Senhor, porque ainda que ele ele operou em favor, né? Ele derramou a indignação de Deus, ele não tinha intimidade com o Senhor, porque a palavra de Deus fala que ele não foi reto
e ele não destruiu os bezerros de ouro que desde os tempos antigos ali, né, desde 2 ou 3 dinastias anteriores, né, a dinastia de Jeroboão, a dinastia de Baasa, manteve, né, esse, e também a dinastia de Acabe, mantiveram esse bezerro de ouro. Então, assim, é muito triste, porque às vezes a gente acha que lutar em nome de Deus é o suficiente, mas o que o Senhor quer é adoradores que adorem em espírito e em verdade, que sejam de fato íntimos do Senhor. Não adianta apenas a gente carregar, né, um título, uma bandeira. Não, vocês vão ver como eu sou fiel, como eu sou religioso, como eu sou usado, como eu sou um instrumento. Mas o Senhor, ele não quer instrumento, ele quer amigos. Né? Ele quer profetas que sejam íntimos dele. Né? Quando a gente vê, eu não vou me lembrar, não sei se é no livro do profeta Amós, capítulo 3, ele fala que o Senhor, né, o profeta, ele declara que o Senhor, ele avisa, ele fala aos seus profetas de antemão tudo aquilo que ele vai operar, que ele vai fazer na terra. Então é nesse lugar que a gente deve estar, um lugar de intimidade, onde o Senhor se relaciona, onde o Senhor compartilha. Meu Deus, e faltou isso em Jeú, né, que eu percebi. É isso que eu queria falar, pessoal, exatamente. Às vezes a gente olha para uma pessoa e vê os feitos da pessoa e fala, uau, essa pessoa é tremendamente usada por Deus, mas não deve ser isso que deve nos mover. Porque alguém pode ser um instrumento nas mãos de Deus, mas não ser de fato íntimo de Deus. E o Senhor nos chamou não para ser apenas usado por Ele. Isso vai ser uma consequência. Porque, na verdade, o que Deus nos chamou para ser é ter um relacionamento de pai e filho. Né? E o filho cuida dos projetos do pai. O filho cuida daquilo que é do pai. Mas o servo, né? Quando Jesus fala assim, eu não vos chamo mais servos, mas amigos, né? Então os amigos, eles trabalham um pro outro, mas a gente não é só servo. Deus não chamou a gente só para ser servo, para executar o que ele quer executar na terra. Deus nos chamou para ter relacionamento e intimidade com ele. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer coisas, mas que essa não seja a nossa busca. Porque Jeú fez muitas coisas, mas a gente viu que não foi de todo o coração. Mesmo assim, Deus, com a sua graça, falou que os descendentes dele seriam reis até a 4ª geração. Não é isso? Isso mesmo. Obrigada, viu? Isso é uma bênção na minha vida. Amém. Obrigada, gente, todos vocês, todas vocês, né? Que por enquanto tem aqui só mulher, mas eu creio que Deus vai levantar homens dessa geração. Amém. Em nome de Jesus, para querer também, né? Conhecer mais da palavra, em nome de Jesus. E é isso que eu queria compartilhar. Eu agradeço a todas. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, viu? Eu vou deixar aqui aberto um pouquinho. Quem quiser já sair pode, mas se alguém quiser comentar alguma coisa... Já acabou. Foi tão bom, né, gente? Passa tão rápido. Cadê meu relógio? Passa tão rápido, meu Deus. É muito bom falar da palavra. Já acabou, Sossô. Agora a gente tá começando às 2, né? Eu trazei um pouquinho, mas tem mais de uma hora que a gente tá aqui. Meu Deus, passou muito rápido, né? Eu agradeço a todas vocês, viu? Também amo vocês. É muito bom estar aqui com vocês. É um privilégio pra mim servir ao Senhor. Mas que não seja só isso, né? Que nós possamos ser amigos dele. Ah, Sossô, você tinha esquecido. Eu tô entrando às 14 agora, viu? Tô entrando às 14. Passa rápido. É verdade. Obrigado, viu, pelo apoio de vocês. Que Deus abençoe. Que possamos colocar em prática, né, amadas? Que nós possamos colocar em prática tudo que a gente leu aqui hoje, porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele é o Senhor dos exércitos. Deus abençoe, viu? Quem chegou depois, volta lá e assiste o início da live. Já vou postar ela aqui, porque foi muito forte, viu? Deus abençoe, gente. Então, até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus.